Fala galera, bem-vindos a mais um Farias do Mesmo Saco. Aqui Luciano, do outro lado do planeta André, ali na esquina da Nova Zelândia. Vamos falar deste título clickbait que a gente fez. Não é que é necessariamente melhor do que Breaking Bad, mas está no mesmo nível. É uma série criada pelo mesmo diretor, que é o Vince Gilligan, e tem o mesmo nível de detalhes e de roteiro e de produção que tinha o Breaking Bad. E é incrível, né? A gente tá chegando agora, amanhã estreia o novo e último episódio da temporada, e aí só temos mais uma temporada pela frente, né, André? Eu sou fã de Breaking Bad. Breaking Bad, para mim, foi uma das melhores séries. E quando começou o Better Call Saul, que é um spin-off, você não espera muito de spin-offs, né? Mas a história, ela começou parada, e foi aí que um monte de gente deixou de assistir a série. Mas se você lembrar bem do Breaking Bad, o Breaking Bad também era parado no começo. Acho que o pessoal não consegue lembrar, porque depois que a série fica agitada, ela vai agitada até o final, e é isso que a maioria das pessoas gostou, né? Então, assim, o Better Call Saul, ele vai começar um pouco paradão, porque é a história do Jimmy McGill. Então, ele pegou lá o personagem e ele tá triturando a história. Quem que é esse cara? De onde ele veio? Ele era um cara meio boring. Aí tem o irmão dele lá, e vai levar ele. Daí sempre vai mostrando, né, presente e passado, mas tá levando a história até mostrar. Ele virou o Saul Goodman e ele chegando, né, nesse mundo do Breaking Bad, né? Então, assim, a quarta, quinta temporada, né? A gente tá na quinta agora, estão sendo excelentes. Eu tô adorando. Cada temporada que vem nova vai ficando melhor. E a sexta temporada eu tô esperando, assim, aquele final estilo Breaking Bad que acaba e você fala, pô, tá que pariu, né? E é essa que é a minha sensação de Better Call Saul no momento. Sim, mas, cara, o que eu sempre falo é que Better Call Saul é mais uma série para quem é grande fã de uma produção bem feita. Porque quando a gente. É natural que nós façamos uma comparação com o Breaking Bad, né? Já que é, como você falou, um spin-off. Só que aí tudo que a gente vai falar sobre Breaking Bad, geralmente, quando as pessoas estão falando de Better Call Saul, tudo vira meio que essa comparação que não acaba nunca. Então a gente quer que tenha o mesmo nível de risco que tinha no Breaking Bad, com uma história sempre naquela edge, como que era no Breaking Bad. Só que você matou a charada quando você falou. Better Call Saul nada mais primeiro, que é uma grande análise desse personagem. Então, assim, é contar a história dele para a gente entender aonde ele chegou. Então, desde o começo, por mais que a história tenha essa velocidade, seja mais devagar e é uma história contada, porque o Breaking Bad já começa muito claro nesse envolvimento de metanfetamina, então tem os gangsters, tem o DEA lá, né? Logo numa das primeiras cenas é o Hank indo a pegar um centro de criação de metanfetamina. Tem todos esses riscos que a gente, quando começa a ver o Better Call Saul, mas peraí, é uma série de advogados, e aí tá falando do irmão do cara e tal. Então as pessoas acham que acabaram se perdendo muito rápido. Mas o que eu quero dizer, e falei agora há pouco, é que para quem gosta de uma história bem contada e para quem gosta de uma produção bem feita, cara, eu fico impressionado assistindo outras séries ao mesmo tempo, que nem a gente comentou na nossa live aí recentemente, da nossa volta, que estou assistindo o Westworld, por exemplo, não tem como você não ficar comparando séries dramáticas, tipo, putz, essa tá me prendendo, e aquela outra eu tô vendo também, mas me prende tanto quanto. Cara, Better Call Saul é uma série que tá nas nuances, tá nos detalhes, não tem nada mastigado para você ali. Você fica sempre imaginando o que aquela pessoa tá pensando, porque uma crítica que eu tenho, por exemplo, sempre tive de novela, é lógico, a gente está falando de algo que é feito para um público totalmente diferente, tem uma linguagem específica, mas qual que é o grande problema de novela? Todos os personagens é meio que aquele negócio, né? Se eu vou ir no banheiro, daqui a pouco eu falo, daqui a pouco eu vou no banheiro, ou tem alguém eu tô pensando tipo mal do André. Putz, o André, o cara é foda, por que que ele fez isso? Falando as coisas, né? Expondo. E tem uma conversa que eu sempre tenho com um primo meu, é que, na verdade, o cinema é visual, né? Então, você tem que conseguir contar uma história através de imagens.
E o Better Call Saul faz isso muito bem, certo? Ele conta toda uma história e você tá sempre imaginando, e aí você vê um personagem como o Mike lá, que é super inteligente, fazendo coisas, desmontando, furando um negócio, de repente ele cria, que é o que fizeram sempre no Breaking Bad. Então, assim, é uma história a ser contada. Se você gosta de uma história bem contada, os planos que o Vince Gilligan usa, né? A gente sempre vê as cenas por perspectivas onde geralmente produções não mostram. Tipo, sei lá, um cara abrindo uma caixa e muitas vezes mostra o fundo da caixa, né? Aí a cara da pessoa, assim, você vê, né? Numa subjetiva. Então, a história de contar, a forma de contar a história em si, esse build-up, como as coisas vão se construindo. Essa aqui é a genialidade dele. Então, assim, é mesmo nível, só que não dá para você esperar o Breaking Bad. É uma série tão boa quanto, mas é uma série diferente. Uma coisa que eu queria falar, assim, para a gente finalizar vale a pena assistir, e o legal é que o Better Call Saul, ele não vai contar só a história do Saul Goodman. Ele mostra 3 histórias principais, então, que é o Saul Goodman, né, da onde ele veio, quem ele é, como ele virou o Saul Goodman. Ele vai falar do Mike, então você vai conhecer muito mais sobre a história do Mike, quem é o Mike, de onde ele veio, como que ele trabalha com o Saul Goodman, por que que ele tem aquela personalidade que ele tem. A história dele é muito cheia de detalhes, né? Então é muito legal. E tem a história do cartel lá, que envolve os Polos Hermanos e todos os mexicanos e tal. Então, ele vai contar 3 histórias que elas às vezes se interagem e às vezes se separam e às vezes se misturam, mas é muito legal porque você não fica entediado na história uma única linha, né? E ele brinca com aquele negócio de presente e passado, que é uma coisa muito interessante, porque assim, a gente viu o final do Breaking Bad, então até alerta spoiler aqui, quem não quer saber spoiler de Breaking Bad desliga agora, mas o Breaking Bad ele termina com o Saul Goodman meio fugindo da vida dele. Ele paga lá um dinheiro para ele mudar de nome e ir para um outro lugar. Então mostra ele nesse presente e vai se remetendo ao passado para mostrar como ele chegou até ali. E acho que isso foi muito legal. E assim, a história do Mike para mim é animal também. Assim, o Mike para mim é um personagem que faz parte e ele deu essa pitada a mais de, vamos dizer, pimenta nessa comida que deixou mais saborosa, né? Eu tô adorando, para mim é uma das séries aí que vão fazer 2020 ter uma série boa na listinha lá. Cara, com certeza eu coloco facilmente entre uma das melhores séries dos últimos tempos, assim, desses últimos anos, que surgiu, facilmente se encaixa em todos esses aspectos que a gente está conversando. É uma série bem escrita, muito bem produzida, assim, as câmeras que o cara usa, as atuações também são sempre muito espetaculares. Inclusive, um outro elogio que eu tenho muito forte para essa série é como eles conseguem introduzir, porque tem vários personagens que são introduzidos, né? E alguns que se mantêm. Eu acho que é legal também o próprio Gus, que você conhece a história de relação dele com o Mike, por que ficou forte, como que eles se conheceram e tudo mais. Mas, cara, uma coisa que eu acho realmente impressionante é como até os Ranchmen, até os capangas, os vilões um pouco mais fracos, vamos dizer assim, não são caricatos quando a maioria dos filmes ou séries de ação ou dramas, se tem esse tipo de criminoso, geralmente tende para ser tipo o cara mais genérico do mundo, né? E, cara, todo mundo consegue ser super assustador. Até aqueles capangas ali do Gus, os caras que ajudam ele, o próprio Nacho, que é aquele cara que tem mais participação desde a primeira temporada, né? São assustadores, mas todo mundo tem uma história e todo mundo, tipo, consegue ser assustador, mas ao mesmo tempo você consegue ver sensibilidades nos caras, assim, você consegue ver nuances, cara. Para mim, nuances de estudo sobre a série. É uma série muito bem detalhada e é para quem curte uma história sendo bem feita. Eu acho que da qualidade da série, eu dou uma nota 10. Do audiovisual, eu adoro o audiovisual, a filmagem, a foto, eu dou 10. E o roteiro eu dou 10. Para mim, ele tá uma série 10, que nem Breaking Bad foi, e essa é a minha nota.
Chique. Chique pra mim também, cara. E é amanhã, então, que estreia o último episódio. Vamos voltar para falar depois o que a gente achou das nossas. Um vídeo com um pouquinho mais de spoilers. A gente volta para falar o que a gente achou desses últimos episódios. E, inclusive, eu acho que é bom até a gente fazer para essa semana também, de repente, um vídeo sobre El Camino. Você assistiu El Camino, não? Não, assisti ao filme, né? Sim, É, o assisti. filme. Isso, Eu acho que é um bom filme pra gente falar, já que a gente tá em clima de Breaking Bad, Better Call Saul, todo aquele universo, eu acho que é uma boa, né? Então, beleza. É isso aí. Valeu, galera. Valeu por acompanhar nosso canal. Dá o like, compartilha. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva. Ajuda a gente a manter o canal. Como a gente sempre fala, a gente não faz isso por dinheiro. Mas coloca nos comentários se vocês quiserem que a gente fale de alguma coisa que a gente não falou. E acompanhe nosso canal. Valeu, galera. Falou, Luvas Cleverson. Abraço!